Olá, esse é um vídeo de anatomia humana e ele tem como objetivo fazer a demonstração das estruturas anatômicas, principalmente no que tange à parte óssea da coluna vertebral. Esse vídeo ele não tem o objetivo de substituir o estudo por livros e demais referências bibliográficas. O objetivo dele é fazer um complemento desses estudos. Portanto, é interessante que você estude essas estruturas através dos seus livros de referência e depois volte aqui para olhar as imagens que aqui serão apresentadas. Espero que esse vídeo seja útil e vamos estudar. Com relação às características de uma vértebra típica, vamos pegar como exemplo a C3 e L1. Nessa visão inferior de C3, podemos observar o processo espinhoso, o forame vertebral, o pedículo, o corpo vertebral, o forame transversário ou forame transverso, a face articular inferior e a lâmina. Já nessa visão superior, podemos ver o forame transversário, a face articular superior, o processo espinhoso e a lâmina. Já essa visão superior de L1, podemos ver o corpo vertebral, o forame vertebral, o processo transverso, o processo articular e a face articular superior. As vértebras cervicais, elas vão de C1 até C7, porém elas são classificadas como típicas e atípicas. As vértebras cervicais típicas são aquelas que compartilham das mesmas características anatômicas entre si. Já as vértebras cervicais atípicas são aquelas que divergem de suas características anatômicas com relação às outras vértebras. Vamos dar um exemplo nesse slide da C1 Atlas, que é uma vértebra atípica. Podemos ver aqui o arco anterior, a face articular para o dente do áxis, a face articular superior, o forame transversário, o processo transverso, o arco posterior, o tubérculo posterior e o forame vertebral, numa visão superior. Já numa visão inferior, podemos ver o tubérculo posterior, o arco anterior e a face articular inferior. Continuando falando sobre as vértebras cervicais atípicas, com relação ao áxis ou C2, podemos ver nessa visão superior a face articular superior, o forame vertebral, o processo articular inferior, o arco vertebral, o processo espinhoso, o forame transversário, o processo transverso, o corpo vertebral, o pedículo e o dente do áxis. Já numa visão posterior, podemos ver o dente do áxis, o pedículo, o corpo vertebral, o processo transverso, a face articular inferior e a face superior articular. Continuando falando sobre as vértebras atípicas, vamos falar agora sobre a última vértebra nessa característica, que é a C7. Nessa visão superior, nós temos aqui o corpo vertebral, o processo transverso, o tubérculo posterior, a face articular superior, o processo espinhoso e o forame vertebral, a lâmina, o pedículo, o forame transversário, o tubérculo anterior. Já numa visão inferior, nós temos aqui o forame transversário, o pedículo, o corpo vertebral e a face articular inferior. Com relação às vértebras cervicais típicas, ou seja, são aquelas que compartilham entre si as mesmas características anatômicas, podemos dar o exemplo de C3 até a C6, tá? Que nessa visão inferior de C3 podemos ver o processo espinhoso, o forame vertebral, o pedículo, o corpo vertebral, o forame transversário, a face articular inferior e a lâmina. Já nessa visão superior, podemos ver o forame transversário, a face articular superior, o processo espinhoso e a lâmina. Com relação ao atlas, podemos ver aqui numa visão superior o arco anterior, a face articular superior, o arco posterior.
Já numa visão inferior também de C1 ou Atlas, podemos ver o arco posterior, a face articular inferior e o arco anterior. Já o axis ou C2, nessa visão superior, podemos ver a face articular superior, o forame vertebral, o arco vertebral, o processo espinhoso, o forame transverso, o processo transverso, o corpo vertebral, o pedículo e o dente. Já nessa visão posterior, podemos ver o dente do áxis, o pedículo, o corpo vertebral, o processo transverso e a face articular inferior. As vértebras torácicas são compostas de T1 até T12. E aqui nessa visão lateral podemos ver o corpo vertebral, a fóvea costal, o processo e a face articular superior, o pedículo, o processo transverso, a fóvea costal do processo transverso, o processo espinhoso, o processo articular inferior, a incisura inferior vertebral, a fóvea costal inferior. Nessa vista superior, podemos ver o corpo vertebral, a fóvea costal superior, o pedículo do arco vertebral, o processo transverso, a lâmina, o processo espinhoso, a face articular superior e a incisura vertebral superior, e aqui o forame vertebral. Já as vértebras lombares, elas vão de L1 a L5, e nesta vista inferior podemos ver aqui o corpo vertebral, o pedículo, o processo acessório, a face articular inferior, o processo mamilar, o processo espinhoso, a lâmina, o processo transverso, o forame vertebral e o corpo vertebral. Já numa vista superior, podemos ver o corpo vertebral, o forame vertebral, o processo transverso, a lâmina, o processo espinhoso, o processo mamilar, o processo articular superior, o processo acessório e o pedículo. Com relação ao osso sacro, podemos ver nessa vista posterior a face articular superior, a crista sacrolateral, os forames posteriores, a crista intermédia, o cordo sacral, o canal sacral e as cristas sacrais medianas. E aqui, mais lateralmente, a superfície articular. Já numa vista anterior, podemos ver a base do sacro, assim como o ápice. E lateralmente nós encontramos a asa do sacro, os forames sacrais anteriores, as cristas transversais, o promontório e a superfície articular lombosacra. Já numa vista lateral, nós temos as cristas sacrais medianas, o corno sacral e a superfície articular. Com relação ao cóccix, podemos dizer que são 4 estruturas ósseas fundidas entre si, formando um único osso. Aqui podemos ver as vértebras coccígeas 1, 2, 3 e 4 fundidas entre si. Aqui o corno coccígeo, numa vista posterior. Numa vista anterior, vemos as 4 vértebras fundidas entre si. Em cima, o corno coccígeo e o processo transverso. Já nessa vista lateral, podemos ver as 4 vértebras fundidas entre si. Aqui o corno coccígeo e o processo transverso. E é isso. Muito obrigado.